Separar a obra do autor, dá ou não dá? Radiohead me broxou muito nesse quesito recentemente. Não, não dá. Não tem como separar a obra do autor. Mas eu acho que é importante a gente trazer complexidade para esse debate, entendendo primeiro a obra do autor e depois entendendo o autor em si enquanto figura pública, né? Porque a gente não sabe tudo que um autor pensa ou que um autor sente. Sim, dá para separar a obra do autor, é algo extremamente comum e já muito consolidado nas análises sobre cultura, sobre produtos culturais. Ao mesmo tempo, a depender da análise que for feita, não dá para separar a obra do autor. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp, falo aqui sobre análise do discurso e teoria social, e esse é o Caio Campos, que fez um comentário interessante sobre obra e autor. Primeiro, sobre a possibilidade de separar a obra do autor. Sim, é possível separar a obra do autor, é a coisa mais comum do mundo, principalmente porque o sentido de uma obra não está na cabeça do autor. O sentido de uma obra não está na produção, mas está muito mais na recepção. Isso porque uma obra de arte, um produto cultural, seja lá o que for, não carrega um sentido intrínseco dentro dele, mas depende de quem escuta, de quem vê, de quem se relaciona com esta obra, com esse objeto da cultura. O que eu estou querendo dizer para você é que num certo declínio do estado de bem-estar social e início de uma neoliberalização da Inglaterra, o punk rock surgiu. Só que ao mesmo tempo, este punk rock, que tinha este sentido nesse momento histórico na Inglaterra, quando veio para a América do Sul e foi absorvido pelas juventudes bolivianas, passou a ter um outro sentido. E a sua estética passou a ser utilizada pelos jovens que eram descendentes, membros, pertencentes a certas comunidades indígenas da Bolívia, que mais tarde passaram a compor o Estado plurinacional boliviano. E isso não tinha nada a ver com neoliberalização do Estado, não tinha nada a ver com a falta de uma esperança, não tinha nada a ver com um tédio capitalista, não tinha nada a ver com esse sentido específico que ele tinha no Ocidente e na Inglaterra especificamente. Pelo contrário, ele foi, na verdade, um mote para se compreender a necessidade de participação política entre as juventudes e também foi uma maneira de se colocar para jogo a necessidade de um Estado plurinacional. Trazendo para o Brasil agora, uma maneira de se fazer rock nos anos 60 foi absorvido pela Jovem Guarda de um jeito completamente higienizado e completamente bem colocadinho ali para não agredir em nada a ordem dominante do Brasil, que naquele momento vivia uma ditadura militar. Então assim, perceba, a gente tem sim uma separação da obra do autor, porque a obra ela vai ter uma vida própria. Quando ela vai a público, ela tem uma vida própria. Ela necessariamente depende dos critérios de interpretação dos sujeitos do local específico em que essa obra chega. Essa, inclusive, é uma das críticas que se faz ao Adorno e à sua teoria da indústria cultural, que ela não percebe justamente as estruturas da recepção. E ao não perceber como funciona a recepção, acaba padronizando o sujeito, tanto que produz como o sujeito que recebe. Acaba universalizando um tipo de sujeito de normalmente sociedades liberais que produzem cultura de massa. E impossibilitando a gente de ver a existência de um sujeito, principalmente dos países do sul global, que pode se apropriar da arte, do produto cultural, de uma maneira completamente diferente, servindo a interesses diferentes. Dito isso, o Caio está certo. Para muitas análises, não dá para você separar, principalmente análises psicológicas, análises que buscam as condições psicológicas da produção de uma obra, que buscam as motivações da produção de uma obra. Análises biográficas, por exemplo, em que a obra aparece como a manifestação de um momento da vida do autor. Mas perceba que essas análises geralmente são centradas não na obra exatamente, mas no autor. Elas dependem do autor muito mais do que da obra. A obra é um epifenômeno que acontece dentro deste grande percurso da vida do autor. E nesse caso, sim, não tem como separar. E também quando se trata de uma análise que envolve entender se o autor ele merece ou não ser incluído dentro do circuito de produção. Essas também não dá para separar a obra do autor. Por exemplo, você tem uma banda que é de extrema direita, fascista, que está tentando entrar no grande circuito de música brasileira. Aí você não tem como separar a obra do autor, porque independentemente do que a obra diz, o que interessa é não deixar que o autor participe do grande circuito.
O que passa a interessar é desmoralizar este autor porque ele talvez não esteja num caminho muito adequado num projeto de sociedade que seja minimamente democrático. Mas perceba que o foco não é a arte, o foco é o autor. O foco não é a produção, mas é quem produz. E isso é extremamente comum, né? É extremamente comum, no senso comum, que a gente dê menos valor para a produção e mais valor para quem produz. Que a gente identifique a produção com quem produz. Mas isso acontece geralmente numa interpretação que é meio estranha. A gente vê uma música, por exemplo, delicada, e aí a gente acaba interpretando que essa música tem uma delicadeza e considerando que o seu autor ou a sua autora são essa delicadeza em pessoa. Mas novamente eu digo e repito, quando se trata de analisar a obra, é a coisa mais fácil do mundo separar a obra do autor, da figura do autor, porque a autor acaba sendo uma posição que qualquer indivíduo poderia ocupar. Mas quando se trata de analisar o autor, quando se trata de analisar o produtor, aí a obra está necessariamente vinculada a ele, não tem como separar, e o Caio está totalmente certo em relação a isso. O que não dá, evidentemente, é para jogar fora produtos artísticos, produtos culturais, que foram feitos por pessoas que, de repente, têm ali uma vida pregressa. Primeiro porque isso é de um moralismo barato, e segundo porque o produto cultural, muitas vezes, não tem nada a ver com a vida pregressa da pessoa. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, um exemplo que é mais fácil de lidar, né? Eric Clapton, que é um guitarrista do blues, do rock, ele é anti-vax, por exemplo. Ele não curte vacina, ele acha que vacina faz mal. A obra do Eric Clapton é uma referência mundial e, na moral, ela não perde nada por conta disso. Quem perde é a figura pública do Eric Clapton. A obra dele ainda pode ser uma referência. E se por acaso a obra dele fosse uma obra anti-vacina, é óbvio que ela teria ali uma crítica muito justa a ser feita, mas isso seria percebido para além das opiniões pessoais do autor Eric Clapton. O que eu quero dizer é que muito mais do que um autor que fala, quem fala é a obra. A obra é sujeito, o autor é só um meio de transmissão, tudo bem?